Agora nós vamos aprender um pouquinho mais sobre os módulos ou spaces, como é chamado aqui dentro do OutSystems. Então os módulos, até o OutSystems já deixou uma mensagenzinha aqui explicando um pouquinho do que são os módulos, né? Os módulos permitem que você crie sua aplicação em várias partes, cada parte implementando um propósito específico. E é basicamente isso mesmo que se propõe os módulos, separarmos a aplicação pensando que cada módulo vai ter uma responsabilidade específica dentro do nosso sistema. E pensando nisso, para padronizar e para boas práticas, a OutSystems criou um padrão chamado 4-Layer Canvas. Tem uma imagem aqui que exemplifica um pouquinho melhor esse padrão. Então, como o próprio nome já diz, ele é um padrão que ele foi pensado em 4 camadas, e cada camada ele vai ter uma responsabilidade específica dentro da nossa aplicação. E dentro dessas camadas que nós vamos criar os nossos módulos, né? Então, começando aqui de baixo para cima, nós temos o módulo de Foundation. Esse módulo aqui, ele vai ser um módulo que vai conter basicamente as nossas integrações com serviços externos, com bases de dados externas, integrações com outras aplicações. Nós vamos manter ele sempre dentro da nossa camada aqui de fundação. E essa camada ele vai então ter a responsabilidade de conectar com os serviços externos e tratar os dados. E nada mais do que isso, né? Então, passando para a camada de cima, nossa camada de core. Essa camada sim, ela vai utilizar tanto os componentes dessa camada de foundation, como também a responsabilidade principal dela vai ser organizar as regras de negócio da nossa aplicação, e também as nossas tabelas de banco de dados vão ficar aqui dentro da camada de core. E essa camada basicamente ela vai ser para isso, então, para concentrar as nossas regras de negócio, algumas funções que nós vamos utilizar em várias partes da nossa aplicação, e as nossas tabelas, né, ou entidades de dados. A próxima camada aqui de cima é a camada de End User. Então, basicamente, essa aqui vai ser a nossa camada de interface. Então, todas as nossas telas, os nossos web blocks, né, que são pequenas partes de tela reutilizáveis, vão ficar aqui dentro. E basicamente vai ser a nossa camada de interface. Aqui não tem muito o que dizer. É a camada que vai organizar as nossas telas. E a última camada ali, de baixo para cima, é a camada de Orchestration. Essa camada ela vai ser utilizada para processos, para dashboards, páginas de portal. Vai ser basicamente o ponto de acesso das outras aplicações com a nossa aplicação. Para esse nosso projeto a gente vai acabar não utilizando essa camada de Orchestration, mas é importante que saiba que existe essa camada, e basicamente ela é uma camada que vai fazer a integração ou o ponto de acesso das outras aplicações com essa nossa aplicação. E pensando nisso, nesse formato, nós vamos criar os nossos primeiros módulos aqui. Então já tinha sido criado o nosso módulo junto com a aplicação, que foi o módulo Airbnb. A gente vai criar aqui também um outro módulo, pensando naquela estrutura de camadas. Vamos criar a nossa Airbnb Core, que vai conter então as nossas tabelas e as nossas regras de negócio. Vou criar um módulo aqui, um módulo em branco. Vou publicar ele aqui já para deixar salvo. A gente não vai fazer nenhuma interação agora no momento. Nós já vamos salvar ele aqui para que ele apareça lá na nossa estrutura. Beleza, está criando aqui. Publicou. Então ele já vai começar a aparecer aqui, nossa camada de core. E eu vou criar mais um módulo aqui, que vai ser a nossa camada aqui de baixo, que é a Foundation. Vamos criar ela aqui, Airbnb. Vamos nomear ela como Service. Ela vai ser blank aqui também. A gente, por enquanto, não vai criar nada nela.
só criar um módulo aqui em branco e vamos publicar ele aqui já para deixar salvo. Beleza, tá publicando aqui. Terminou a publicação, vamos voltar lá para ver como é que ficou nossa estrutura até agora. Então, pensando naquela estrutura de 4-layer canvas que a gente viu aqui anteriormente, nós temos aqui a camada de fundação, que é a nossa Airbnb Service. Nós temos a camada de Core, que é a nossa Airbnb Core. E temos a camada de End User aqui, que é a nosso módulo Airbnb. Então, seguindo nessa linha, nós podemos já ir pensando como que a gente vai estruturar nossa aplicação e a criação das nossas funções, em qual módulo que ela vai ser melhor aproveitada. E aqui só uma outra informação aqui do porquê criar então também essas camadas. O OutSystem ele tem uma estrutura de dependências, né? Então a gente pode reutilizar códigos, tabelas, telas de diversas aplicações ou da nossa própria aplicação. E dessa forma, a camada, por exemplo, de Service, a última camada lá do nosso padrão, ele não vai poder ter ligação com as camadas de cima, que é a Core e a camada de End User. Por que isso? Porque as nossas camadas de cima elas podem ser interligadas com qualquer outra camada, inclusive essa de Service. Porém, se a gente criar uma dependência da Service com a Core, por exemplo, quando nós formos publicar a Core, o OutSystem vai dar uma mensagem dizendo que as referências aqui da Service elas foram desatualizadas por causa justamente dessa publicação daqui do Core. Então, pensando nesse formato, a gente vai sempre fazer referência das camadas de cima para baixo. Ao contrário, a gente nunca pode fazer. A gente nunca pode utilizar uma camada aqui, vamos melhor aqui olhando nessa imagem. A gente nunca vai poder fazer a referência de alguma funcionalidade da Foundation. A gente nunca vai poder buscar uma outra funcionalidade lá na layer de orchestration. Justamente pelo que eu expliquei antes. Se a gente for publicar camada de orchestration aqui, ele vai dizer que a camada de Foundation está desatualizada, justamente porque contém uma referência de uma aplicação para outra, ou seja, uma dependência, né? Uma depende da outra. Isso gera um problema que é chamado de dependência circular, que é quando uma space depende da outra. Então, no momento da publicação, a gente vai ter que publicar a Foundation, vai desatualizar a Orchestration, vai publicar a Orchestration e vai desatualizar a Foundation. E assim a gente vai ficar até que seja corrigida esse problema da dependência circular. Então, por isso que na hora que a gente for criar as nossas funções dentro da nossa aplicação aqui, a gente tem que pensar muito bem em que módulo que ele deveria, qual é a responsabilidade daquela função dentro da nossa aplicação, se ela é uma tabela, se ela é uma regra de negócio, se ela é uma integração externa, se ela é uma tela. Então a gente tem que sempre pensar, antes de criar essa função, a gente deve pensar qual é a responsabilidade dentro do nosso sistema e em qual camada que ela deve ficar alocada, para justamente não acontecer problemas na nossa publicação e a nossa aplicação está sempre íntegra e com as referências publicadas corretamente. Então, basicamente, essa é uma visão geral sobre os módulos aqui. A gente já criou os nossos módulos base. Nos próximos vídeos a gente vai começar pela parte de tabelas de banco de dados aqui.